Não? Vem aqui, Kelly, por favor. Traz o microfone. Cheio. Ela morreu assim que saiu e comeu. O que ela fez, Clélia? Ela percebeu que eles estavam sem roupa, conheceu as coisas que estavam acontecendo de ruim, percebeu que era ruim. E ela deu fruto para quem? E os dois? Isso mesmo. Aí imagina, fica aqui atrás. Aí a árvore. Aí Deus chega. Deus chega. Adão, cadê você, Adão? Pra gente conversar. Aí Adão sai por trás da árvore. Ele estava escondido. Por que mesmo? Porque ele desobedeceu e agora aquilo que não era ruim, não era ruim, que era eles estarem sem roupa, agora era, né? Aí Adão sai e diz o quê? Tiago, o que é que Adão diz? Adão diz o quê? Senhor, eu estava escondida ali por quê? Porque eu estava nu. Aí sabe o que é que Deus disse? Então quem foi que disse que tu estava nu? Eu quero saber quem foi que disse que tu estava nu. Aí ele culpou quem? Eva. Ele disse, foi a mulher que tu me deste, ou Adão acredita. E Adão acredita. Isso é pequeno para Deus, né? É pecador mesmo, não refluminado, né? Glória a Deus, Jesus, obrigado. Obrigado que tu sabe que a gente não acerta assim. Não sei muita coisa não. Aí o que aconteceu? Lá vai Deus falar com Eva. Eva, por que você comeu do fruto? Aí Eva culpa quem? Ela culpa a serpente. E acha um culpa o outro. A gente pode culpar o coleguinha do mal que a gente faz? A gente pode dizer, olha, não fui eu, não fui ele. Foi porque ele brigou primeiro. É porque brigou primeiro, mano. Foi ele que puxou meu cabelo, eu também fui puxou o cabelo também. A gente pode fazer isso? A gente pode chamar palavras feias? A gente pode desobedecer a mamãe e papai? Que coisa boa! Então, quando a gente fizer alguma coisa errada, a gente não pode culpar. A gente tem que conversar, admitir que a gente falhou. Quem vai falar só um pouquinho para os adultos? Um segundo, certo? Quantas vezes nós, como adultos, queremos culpar um irmão, ou acha que a nossa consequência de erro é porque o irmão olhou com cara feia, é porque não foi do jeito que eu imaginei. Quantas vezes nós somos adultos, fazemos a mesma coisa que Adão fez, ficamos procurando culpados, enquanto Deus está dando a chance do arrependimento, da mesma forma que Ele também fez com Ananias e Safira, usando aquele nome de Deus. Da mesma forma que Ele fez com Ananias. Será que Deus sabia ou não sabia que eles tinham falhado? Deus, Ele sabe de tudo ou não? Para os adultos é assim, ó. Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Para nós, Ele pode todas as coisas, Ele sabe de tudo e está em todos os lugares. Esse é o Deus que nós servimos. Então Ele sabia que eles tinham pecado, desobedecido. Mas por que Ele perguntou se ele já sabia? Porque Deus, mais uma vez, com seu infinito amor e misericórdia, estava dando uma chance à humanidade de se voltar e confessar os seus erros. E assim reescrever uma nova história. É a forma que Deus faz conosco, irmãos. Quando a gente confessa e deixa, a gente alcança misericórdia. Quando a gente confessa e deixa, a gente alcança misericórdia. Oh, amor de Deus. E não nos olha com os olhos naturais, mas Ele olha aquilo que Ele pode fazer em nossas vidas. Aí depois disso tudo, eles foram expulsos do jardim do Éden por causa da desobediência. Mas aí,
Não é que Deus, com o seu amor grandioso, sabe o que Ele fez? Ele traçou um plano perfeito. Ele traçou um plano perfeito. Se é perfeito, não tem erro. Se é perfeito, tem erro ou não? O que é perfeito não tem erro, não tem falha. E quem foi? Quem foi que Ele traçou para vir na casa? Quem foi? Jesus. Jesus nasceu. Jesus nasceu? Sim. Quem veio? Maria. O anjo foi lá, Maria, tu vai conceber o teu ventre pelo Espírito Santo de Deus, o Filho de Deus. Eu acho lindo. O Emmanuel quer dizer Deus conosco, mas eu acho lindo. O texto diz assim: e você chamará ele de Jesus. Sabe por quê? Porque salvará a humanidade dos seus pecados. Que lindo! Gente, quando eu falo do plano da salvação, a gente está falando sobre isso, me traz uma alegria tão grande. Porque a gente vai renovando as nossas forças e vai entendendo por que cada um de nós estamos aqui. Sabe que cada um de nós temos um propósito de estar aqui? Ela falou o propósito para vocês, ela proferiu palavras de bênção. Glória a Deus. Ela profetizou sobre a vida de vocês. E a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Agora, uma pergunta que eu faço para os adultos: qual parte vai se cumprir em nossas vidas? É a vontade de Deus, você estarmos perto dele, ou é a outra parte? Fique refletindo em nome de Jesus. Jesus veio, nasceu, cresceu, iniciou seu ministério com quantos anos? Jesus iniciou seu ministério. Aí sabe o que aconteceu? Ele começou a fazer o quê? Mas ele veio só para fazer esses tipos de milagres? Ele veio para fazer um milagre que só ele podia fazer. Só ele podia fazer esse milagre divino, mais ninguém. A gente lembra lá de Romanos, que diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, bota o dedo aqui, só para fazer. Cuidado para casa noiva, que eu vou justificar. Após, diga para você mesmo: eu não merecia e não mereço esse amor e esse perdão, porque eu sou pecador. Mas Jesus, o seu infinito amor, veio para resgatar a minha vida. Entenderam? Não existe ninguém bonzinho. Nós estamos destituídos. Então, automaticamente, estava declarando o quê? Que nós não merecíamos. Ninguém merecia. Mas aprove a Deus. João 3,16. Aprove a Deus entregar quem? Seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Mas tenha vida. Deus, ele amou o mundo de tal. Não teve palavras para expressar a grandeza do amor de Deus por nós. Por isso que botou de tal maneira que deu seu único filho para pessoas que não merecem. E ele veio, habitou entre nós e pagou um sacrifício na cruz. Se sacrificou. E ao terceiro dia ele venceu lá. No princípio de tudo, Adão e Eva receberam duas consequências também: a morte espiritual, que quer dizer o quê? Se afastou de Deus. Agora existia um muro de separação entre Deus e o homem. Existia, sabe o quê? Como se tivesse aqui, ó, um desfiladeiro, um buraco aqui no meio, e vocês ali e eu aqui. Essa era a separação que acontecia entre nós e Deus. Aí Jesus, ele entra na cena. Ele morre na cruz. Ele ressuscita e ele vence sobre a morte. E
Diante disso, ele agora vira seguir o quê? Um caminho. Porque ele é o quê? O caminho, A verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Então quem pode levar vocês para Deus? Jesus. Ele é o nosso mediador, nosso intermédio. Aí vai Pedro dizendo que existe esse muro que foi derribado. Que é isso? Caiu no chão. E agora a gente tem livre acesso para conversar com Jesus. Como o Tiago estava falando, com orar, conversar com Jesus, com Deus em nome de Jesus. Conversar com Deus em nome de Jesus. Vocês entenderam? Entenderam mesmo? De verdade. Jesus ressuscitou. Aí ele foi ao seu céus. E ele fez uma promessa. Uma nova promessa nós aguardamos. Essa é a promessa que nos traz esperança. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. O que foi que prometeu? O que foi que foi prometido? Alguém sabe? Adultos, o que foi que prometeu? O que foi que foi prometido? O que a gente espera? O quê? A volta de Jesus. Quem acredita que Jesus vai voltar? Quem acredita que Jesus vai voltar? Para nos salvar e nos levar para o Pai, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Entenderam? Mas enquanto a gente está aqui, tem um segredo muito grande para contar a vocês. Nós temos que estar nos fortalecendo para ir para este lugar. Primeiro, nós temos que reconhecer que Jesus é o único e suficiente. Mas é só isso? Nós somos salvos pela graça. Não vem de nós, é dom de. É dom de Deus. Mas nós temos que fazer aquilo que Deus quer. Então, para fazer o que Deus quer, nós temos que retirar o que Ele não gosta. Quem já mentiu aqui? Você já mentiu? Eu já menti. Quem já desobedeceu ao pai e mãe? Isso mesmo. Nós temos que fazer igual a Davi. Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus, porque ele dizia a Deus o que ele fazia de errado, mas ele não continuava no erro. Ele pedia perdão e pedia para Deus refazer e restituir a alegria da salvação, como lá em Salmo 51 ele dizia: restituir no Senhor a alegria da salvação, sustenta-me com o espírito reto e voluntário. Mas olha, ele diz no início: não me tires da tua presença e nem me tires do teu Santo Espírito. Aí sabe o que Jesus deixou? O Espírito Santo. O Espírito Santo mora naquela caixa, mora nessa parede, mora nessa bateria, nesse instrumento. E ele mora ali. O Espírito Santo, deixa eu contar um segredo então. O Espírito Santo mora dentro de nós. Eles não habitam em templos feitos por mão de homens, mas nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Olha só, a gente entendemos aqui que Deus traçou um plano, que Ele concluiu, entre aspas, esse plano de Jesus, que ressuscitou e hoje é a nossa salvação. E nós temos que confessar com nossa boca que Jesus é o único e suficiente Salvador e crer no nosso coração nisso. E temos que o quê? Ter atitudes conforme a vontade de Deus, para que o Senhor limpe o nosso coração e a gente possa ser salvo e morar no céu com. Morar no céu com. Morar no céu com.
Pois essa é a nossa esperança. O Espírito Santo habita em nós. E nós estamos esperando e desejando a vida de Jesus. Mas eu quero fazer uma pergunta para nós todos. Nós sabemos que nós não merecíamos. E Jesus veio, morreu, ressuscitou. Tudo isso para nos trazer vida e vida em abundância. E o que ficou? Vocês se lembram que eu ia explicar uma coisa e eu não expliquei, para ler agora. Jesus fez milagre. Mas sabe qual foi o milagre? Pega o celular dela, senão pega. Sabe qual foi o milagre? Sabe qual foi? Olha, só para imaginar aqui. Sabe qual foi o maior milagre que Jesus fez? Foi rasgar a célula do pecado. Foi tirar o pecado. E sabe a única coisa que nos limpa do pecado? Jesus e o seu sangue. Entenderam? Entenderam? A gente fica bem limpo. Vamos ficar em pé? Convido todos a ficarem em pé em nome de Jesus. Todo mundo entendeu? Que a gente vai sempre estar lembrando sobre o plano perfeito que Deus fez para nós. Porque assim, quando a gente vive a frente da não, Senhor, eu quero viver os teus planos, eu quero viver os teus propósitos. Nenhum pecado e nada vai me deixar longe de ti. Tá certo? A gente vai fazer assim, ó. A gente fechar os olhos. E eu quero perguntar a vocês, a todos nós aqui, quem quer confessar e declarar com sua boca que Jesus é o Filho de Deus, que Ele pagou um alto preço. Quem quer aceitar a Jesus e dizer: Jesus, eu quero que o Teu Espírito Santo more em meu coração. Pode ser adulto, adolescente, criança, idoso. A porta da graça está aberta. O seu infinito amor e abertura. E Ele nos chama ao arrependimento. Quem quiser aceitar Jesus no seu coração e quiser que Jesus limpe o seu coraçãozinho, igual que Ele fez aquela menina que estava aqui e entrou no coração dela e agora faz morada e ela quer vir até aqui. E se tiver algum adulto também pode vir em nome de Jesus. Quem quiser aceitar Jesus e pedir: Jesus, eu não quero mais te desobedecer, eu não quero mais fazer algo que te desagrada. Seja mentir, seja enganar, seja desobedecer. Eu quero que o Senhor more no meu coração. Se vocês quiserem, podem vir aqui em nome de Jesus. Nós vamos estar orando agora. Feche todos os olhos em nome de Jesus e bote a mão no coração. Amém? Senhor Jesus, nessa noite, quero pedir para os adultos que repetirem também juntamente, amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom, mas neste momento, eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas. Se eu desobedeci os teus mandamentos, se eu não honrei papai e mamãe, se eu estou guardando, Deus amado, algum sentimento ruim, me ajuda, Senhor Jesus, a estar no centro da Tua vontade. Eu quero pedir a Ti, limpa o meu coração, porque eu quero reconhecer o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Nós só temos a Te agradecer, Senhor. Muito obrigada pelo Teu amor. Assim nós te agradecemos. Fica comigo, Jesus, e reescreve a minha história. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai aprender aqui um versículo bem rapidinho. João 3,16. Quem já conhece esse versículo? Vamos conhecer mais ainda agora. Amém? João, isso. João 3,16. João 3,16. Olha, eu estou fazendo isso memorizar. Porque
o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos a novo? Agora vamos aprender o versículo falar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos todo mundo falar agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo junto agora. Não vou falar e vocês falarem, não, certo? Todo mundo junto. Porque Deus amou o mundo. Junto? Todo mundo junto. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu